Olá, seja bem-vindo. Se você acompanhou minha última live, meu último vídeo, né, da resolução da prova de administrador do concurso do Cefet 2024, né, cargo de nível superior, a gente resolveu a parte de raciocínio lógico dessa prova, né? Bom, não completamente, porque teve uma questão que eu achei que eu tinha resolvido, certo? Só que na verdade eu tinha cometido uma coincidência, que é quando você segue um raciocínio errado, ou um raciocínio certo, baseado numa leitura errada, né? Que foi mais o meu caso, e chega na resposta correta. Ou seja, coincide com a resposta que é o gabarito da questão. Mas, embora na prova isso garanta o ponto, isso é quase que como um chute, certo? Então, é importante entender a verdadeira solução, né? Então, eu não consegui lá resolver na hora também. E aí, eu deixei para pensar depois nessa questão, com mais calma, né? E creio ter conseguido chegar na solução e entender a questão. E ela era muito mais simples do que eu imaginava. Faltou então na hora ali um domínio do conceito de múltiplo, né? Então vamos lá. Eu não vou escrever a questão aqui porque eu tô aqui na casa da minha mãe, né? Esse quadro aqui é um quadro que ela comprou para as crianças brincarem e é muito pequeno. Mas eu vou narrar o enunciado, né? O enunciado basicamente ele diz que tem um número n e esse número n é composto por 4 algarismos, certo? E aí tem algumas condições. Esses 4 algarismos não estão de qualquer jeito, eles estão de um modo consecutivo, certo? E, ou seja, uma fila de sucessores ou antecessores. E há outra restrição que o produto desses algarismos é um múltiplo de 10. Então, beleza, já tem duas. São 4 algarismos consecutivos e o produto entre esses algarismos tem que ser um número múltiplo de 10. E considerando essas condições e obtendo o maior valor possível de n dentro dessas condições, eu quero saber o valor do resto da divisão de n por 11. É isso. Eu quero saber o valor do... Eu usei a entonação errada. Eu quero saber o valor do resto da divisão de n por 11. Então, uma sopa de palavras, né? O ponto-chave para resolver essa questão, para entender esse problema, é o conceito de múltiplo. É o domínio do conceito de múltiplo. Quando eu digo que um número é múltiplo do outro, um número A é múltiplo de B, é a mesma coisa que eu dizer que A é divisível por B. E o que significa ser divisível por B? É essa divisão gerar um número que eu vou chamar de C, tal que C seja um número inteiro positivo. Eu não poderia usar esse conceito para números negativos, inteiros? Sim, dá para se estender o conceito de múltiplos e divisores aos números inteiros negativos. Caiu o giz, perdão. Aos números negativos também. Mas normalmente a gente trabalha esses conceitos com números naturais, dentro do universo dos números naturais, tá? Aqui está de forma genérica. Então vamos dar um exemplo. Se eu digo que 100 é múltiplo de 10, significa que se eu pegar o 100 e dividir por 10, eu vou ter um número que pode ser escrito na forma de fatores, né? Escrever na forma de fatores nada mais é que escrever na forma de multiplicação.
que fatores são os componentes de uma multiplicação, certo? De modo que algum desses fatores será o 10. 100 dividido por 10 é igual a 10. É a mesma coisa que dizer que 100, jogando esse 10 para cá, multiplicando, né? É igual a 10 vezes 10. Então, por isso, 100 é múltiplo de 10. Então, quando eu quero que o produto desses algarismos formem um múltiplo de 10, eu quero que o produto deles, o resultado dessa multiplicação, seja um número assim, na forma 10 vezes alguma coisa, certo? Estou tirando o quadro de foco toda hora. Estou segurando ele com a mão aqui. É porque eu tentei com o pé, mas com o pé é mais difícil. Exige mais flexibilidade. Então, é esse número que a gente vai buscar. Tá. E como que a gente vai achar isso? Pensando no seguinte, como é que eu fatoro o 10? O 10, em fatores primos, fica assim, 2 vezes 5. Então, calma aí, Nina. A gata aqui tá empurrando. Então, o número, a sequência de algarismos, né, que eu vou multiplicar, os 4 algarismos que eu vou multiplicar, em algum momento tem que apresentar essa fatoração aqui, 2 vezes 5. Seja um múltiplo de 5 ou seja um múltiplo de 2. É claro que um múltiplo de 5, o próximo, né, maior que 5, é 5 vezes 2, é 10. Eu não posso escrever um algarismo, usar o 10 para compor um algarismo, né? O 10 usa 2 algarismos. Então tem que ser algo até 9. Então significa que eu não vou poder ter um múltiplo de 5 maior que o próprio 5. Então significa que o meu conjunto de algarismos que eu vou escolher, dos 4 algarismos que eu vou escolher, tem que ter o 5. O 2, eu ainda consigo o 4, o 8 e o próprio 6, né? Então, lembrando, os algarismos têm que ser consecutivos. Tem que ser em ordem crescente ou decrescente, né? E tem, agora como a gente viu, que ter pelo menos o fator 5. Então, qual é o maior número possível que eu posso compor dessa forma? Eu poderia pensar 5, 6, 7, 8. Se eu multiplicar esses 4 números, vai dar 1680. É um múltiplo de 10. Multiplicando, né? Então, está cumprindo as duas condições. Estão consecutivos e formam o produto entre eles forma um múltiplo de 10. Mas, se eu trocar a ordem, certo? Eu vou ter o número 8.765. O produto ainda vai ser um múltiplo de 10, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Mas altera o valor de n. Porque nessa forma, n é 5.678. Nessa forma, ele é 8.765. Ou seja, o maior valor possível cumprindo as duas condições. Estarem consecutivos e o produto entre esses algarismos formarem um múltiplo de 10. Então, beleza. Agora, o que ele quer? Que eu divida o maior valor, vou botar aqui para cima, o maior valor possível de n por 11 e responda qual que é o resto dessa divisão. Vamos buscar isso. Aqui vai dar 7, né? Sobra 10. Desce o 6. 9 aqui, né? 99. Só 7, né? Falta 7. Desce o 5. Aqui vai por 6. O resto, quase que não dá para ver. O resto 9. Tá bom? E aí o gabarito fica letra C. Então n é igual ao número 8.765. Tá?
Então é uma questão difícil, né? É uma questão bonita, mas difícil. Não é tão... ela requer muito domínio do conceito de múltiplos e não só saber o que é um múltiplo de um número, né? Ela requer além, ela exige isso de uma forma bem trabalhosa e bem elaborada, né? Então, tá aí a correção da minha falha nessa questão e espero que tenha contribuído para o seu aprendizado também, certo? Esse é o tipo de coisa que só o exercício, só errando e deixando o tempo agir. É importante também você, nem sempre, claro que não dá para fazer isso com todo exercício que você não conseguir fazer, mas é sempre bom às vezes você deixar um exercício cozinhando. Você não conseguiu fazer, você quebrou a cabeça e não conseguiu fazer, deixa para lá, não olha a resolução, deixa cozinhar na sua cabeça, deixa o modo difuso agir, né? O modo difuso ele é muito importante, você trabalhar, trabalhar, trabalhar e pausar. E aí na pausa o seu cérebro vai ajeitando as coisas, você dorme, no dia seguinte talvez você tenha uma visão diferente, porque a neuroplasticidade agiu, você deu tempo dela agir. E aí os pontos se conectam e aí você consegue resolver. Às vezes nem isso também não vai ajudar. Quer dizer, não é que não vai ajudar, mas às vezes mesmo assim você não vai conseguir resolver. Aí você pode, né, buscar a resolução em fóruns, em sites de resolução e aí evoluir da mesma forma. Só que é bom também tentar por conta própria, de vez em quando deixar um problema ali maturando, tá? Então é isso. Obrigado e até a próxima.